Autismo é um transtorno que invade o desenvolvimento da criança. Ele desorganiza o desenvolvimento e acaba, por conta disso, tendo um atraso na questão da comunicação, da interação social e do comportamento. E autismo tem uma variação de graus que vai do mais grave ao mais leve. Não, porque ainda isso é um mistério para a ciência, não se descobriu ainda motivos. Algumas pesquisas caminham para ter alguma relação com a genética, e com algum fator ambiental que desencadeia também. Mas ainda são pesquisas, ainda não tem nada comprovado que diga a origem do autismo. Bom, tem alguns que já caracterizam. Eu sou mãe, ele é meu filho. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o atraso da fala. É óbvio que existiam outros. Olá! Existiam outras características, mas a primeira foi o atraso da fala. E quando ele começou a falar, não era uma fala funcional. Era uma ecolalia, era sempre uma repetição. Você quer biscoito? Ele repetia, você quer biscoito. Ou ele usava a minha mão como ferramenta. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da comunicação. Outra característica é o fato da interação. Então, se ele estivesse no ambiente com outras crianças, ele não participava de nada. Ele não tinha foco de atenção. Se ele pegasse um brinquedo, ele pegava, largava, pegava outro, estava sempre de um lado para o outro, um pouco de hiperatividade. Então foram as características mais gritantes, assim, normalmente são as mais perceptíveis, são as que os pais percebem de primeiro, essa questão da linguagem. Procurar, de preferência, um neuro ou um psiquiatra, né, infantil. Porque aí ele vai vendo a história da criança e daí ele vai fazer o diagnóstico. Por observação clínica, porque não existe um exame médico que diga que a criança é autista. Infelizmente não tem, assim, nada que detecte só mesmo por observação. Bom, tratamento sempre, claro, se ele tem uma questão da linguagem, ele tem que ter a fono, comportamento, psicólogo comportamental, tem outras terapias, como terapia ocupacional, que pode trabalhar a questão da independência, ou até mesmo questões sensoriais, porque a maioria deles tem um certo distúrbio sensorial. A musicoterapia, que ajuda, facilita essa questão do engajamento e também até mesmo o desenvolvimento da linguagem. Tem muitas crianças que fazem musicoterapia e desenvolvem mais a linguagem. Não, tem crianças que não precisam, muitas precisam. Meu filho não usa, mas aqui a gente tem criança que precisa, não por conta do autismo, mas por conta de outros sintomas que ela tem associado ao autismo. Então, por exemplo, a criança tem uma hiperatividade muito acentuada, ou uma agressividade, entendeu? Alguma outra coisa assim associada, aí ela precisa da medicação por conta daquele problema. Sempre tem a chance dela melhorar, porque quanto mais novo, até mesmo quando você vai aprender uma outra língua, quanto mais cedo você aprende, melhor fluência você tem. Então, assim, é a questão mesmo do cérebro estar, assim, pronto mesmo para absorver mais o aprendizado. E se passar um tempo, ela já tem uma poda neural, então ela já não consegue mais aprender como ela aprenderia se fosse mais nova. Mas eu acho que as possibilidades da criança progredir sempre existe, né? Pode ser um pouquinho menos do que outra que tem tratamento mais precocemente. Bom, aqui a gente faz uma avaliação social, que é um projeto social. Aí ela passando por essa etapa, a gente faz uma avaliação com os terapeutas para a gente determinar
quais são as terapias mais apropriadas para aquela criança. Então, às vezes, ela não precisa necessariamente de uma fono, precisa mais de um psicólogo. Ela vai só para o psicólogo. Mas, de repente, ela precisa muito mais do que isso. Precisa do psicólogo, da pedagoga, da fono, enfim. Aí a gente vai avaliando individualmente a necessidade de cada criança. Muito, muito. Por quê? A gente percebe que quando a criança, os pais, não têm tanto empenho, a evolução dela é sempre mais complicada. Porque assim, a gente fica o quê? 30 minutos, 1 hora, 2 horas com a criança. Os pais estão o tempo todo. Então, se a família não abraçar, não se envolver, e não der continuidade em casa, a criança não tem como ter grandes progressos, né? Então depende muito mais da família do que da gente em si. A gente faz o que a gente pode no consultório, a gente orienta os pais, mas os pais precisam dessa continuidade em casa. Com certeza, porque o autismo desestrutura completamente. A gente tem um menino que ele só grita. Então você imagine, você passar, aqui eu vou ficar 30 minutos, 1 hora com aquela criança, mas imagine você passar 24 horas do dia com uma criança extremamente agressiva, com uma criança que grita demais. Então isso desestrutura completamente uma família. Então assim, muitas famílias precisam de um apoio também, né? A gente precisa estar auxiliando a família para que a gente possa ajudar ambos, tanto a criança quanto os pais. Depende. Tem criança que tem condições de estar numa classe regular, com o apoio de um mediador. Outras crianças que são bem mais comprometidas, ela estar numa classe regular pode não ser o ideal, porque de repente ela precisa de uma coisa mais direcionada, um ensino mais estruturado. Ela não tem foco de atenção, ela não vai prestar atenção na professora, ela não vai conseguir interagir com os colegas. Então tem algumas crianças que precisam se estruturar primeiro para depois ela partir para uma classe especial. Mas tem crianças que estudam numa boa, meu filho estuda em classe regular. A Maria Eduarda também com apoio de mediadora. A escola a fazer a inclusão da criança. Se eu chegar numa escola, ela recusar, eu posso entrar com um processo contra a escola. Mas a pergunta é: como você vai obrigar a criança a estar numa escola onde os professores não estão preparados para isso? Então não é uma inclusão, é uma exclusão, né? Deixa de ser uma inclusão totalmente. E aí, os professores ganham pouco. Não tem condições, de repente, de estar investindo numa especialização, e aí entra uma questão de motivação também. Às vezes a própria direção da escola não se interessa, porque acha que é um custo muito alto. Para eu ter uma criança especial, eu vou gastar mais dinheiro, porque eu vou ter que investir, né, em capacitação. Então, complicado é isso. Eu acho que a gente ainda está em fase de formiguinha. Eu espero um dia que a gente consiga uma inclusão de verdade. Mas, por enquanto, eu acho que ainda está muito devagar mesmo. Ele não gosta de gato. Ele não Pergunta qual o nome dela. Fala oi? Olha. Por que? Oi? Eu não sei o nome dela. Pergunta ela qual o nome dela. Sem vergonhado assim. Sai daí. Sem vergonha. Ele não quer Não, sair. pergunta ela qual o nome dela. O que tá fazendo aqui? O que tá fazendo o quê? Ué, tem que perguntar ela. Que pena. Esse é o nome dela. Ele não quer sair. Por quê? Ele tá Pergunta de novo. Ele não quer sair. E o quê? Você não quer sair, não?
Eu não conheço ela aí. Não, Não, aí. Ela? Não. Sai, Como sabe o meu nome? Você falou o nome dela? não vai Qual o seu nome? Ela tá perguntando. Aham. Seu. Toma. Samuel, o nome do você. Esqueci que o João está com vergonha. Você parece também que ele é vergonhado. É porque cada um tem o seu avatar. Né? Aí eles cuidam dos bonecos. Qual o nome do seu boneco? Sai daí. Qual o nome do seu boneco? Lucas. É o Lucas e o seu? BBB. Ele escolheu o nome. BBB? É. E você? Qual é o seu boneco? João Miguel? E o seu, Igor? Seu boneco? Qual o nome do seu O boneco? nome dele é João. João? Eu vou pôr o nome. Não é ela. O que ela tá fazendo aqui? Ah, João. Você foi curiosa, né? Eu não tenho Ele nem conhece a gente. Não, mas a gente.